Oi, gente, tudo bem? Tô de volta para falar hoje sobre as primárias, porque tá um disse-me-disse danado nas primárias da Pensilvânia, as primárias para o Senado da Pensilvânia, porque há várias primárias nos Estados Unidos, algo muito diferente do que a gente tem no Brasil. Eu explico. Como aqui o sistema é bipartidário, né? A gente tem os democratas e os republicanos, obviamente, volta e meia tem um candidato independente, enfim. O que a gente tem mesmo como centro da política americana são esses dois partidos. Então, toda vez que um novo eleitor se registra, e aqui o voto não é obrigatório, então você tem que se registrar e votar se quiser, mas toda vez que você se registra, você escolhe um dos dois partidos. Então, você se registra para poder votar nas primárias de um partido ou de outro. Portanto, por exemplo, se eu sou uma eleitora aqui registrada democrata, eu vou participar das primárias do Partido Democrata, não vou participar das primárias do Partido Republicano, tá? Então tem gente, eu tenho um vizinho, por exemplo, que ora se registra democrata, ora se registra republicano. Ele vai acompanhando, vê qual é a corrida que ele acha mais importante, qual é a disputa em que, enfim, tem um candidato que ele aprecia, ou qual é a disputa que ele acha que é a disputa chave, e aí ele vai. Por exemplo, Nova York, que é um estado que tende a eleger mais democratas, pessoas tendem a se registrar como democratas porque elas querem, em alguns casos, não só porque elas são democratas também, mas porque elas querem também participar daquela campanha. Agora, se tem um republicano que elas apreciam e acham que é um cara ou uma mulher que pode ganhar ou que tem alguma agenda aí que interessa, a pessoa pode tranquilamente na eleição seguinte se registrar republicano e votar nas primárias do Partido Republicano. Ou seja, essas prévias aí, como a gente tem no Brasil, em que o partido vai escolher quem vai ser o candidato para todos esses cargos, para o Senado, para a presidência, a gente acompanhou as primárias aí do Biden, quem vota são os eleitores registrados naquele partido, que queiram votar, obviamente, né? Mais uma vez, o voto não é obrigatório. Então é mais ou menos assim que funciona. E a gente acompanhou aí ao longo dessa semana as primárias por uma vaga no Senado da Pensilvânia, uma corrida quentíssima do lado republicano e tranquilíssima do lado democrata. E eu queria usar essa corrida para a gente falar um pouquinho mais sobre o futuro desses dois partidos e o perfil que está se delineando aí, tendo a Pensilvânia como pano de fundo. A Pensilvânia, vale lembrar que é o estado, esse assento no Senado é considerado por muitos jornais aqui nos Estados Unidos o assento com mais chances de ser virado, de deixar de ser um assento republicano e passar para as mãos de um senador democrata. A gente já tem definido o candidato democrata, que é John Fetterman, que é o atual vice-governador da Pensilvânia, uma pessoa que por acaso eu conheço há muitos anos, entrevistei, porque o John Fetterman é casado com uma brasileira, a Gisele Barreto Fetterman, que inclusive chama o John de João. E a gente foi, quando eu apresentava na época o Planeta Brasil, eu fui até Braddock, que é uma cidade, na época era uma das cidades mais pobres dos Estados Unidos, ainda é uma cidade muito pobre, mas assim, gente, foi uma experiência incrível. Eu fui lá, entrevistei a Gisele, entrevistei o John, que na época era prefeito de Braddock, e pegou essa cidade quase como um estudo de caso, sabe? Um caso a ser desenvolvido ali, a pôr em prática os estudos dele em Harvard em políticas públicas. Como é que a gente vira uma cidade como essa que se desindustrializou? Era uma cidade que tinha como base a indústria, as indústrias foram fechando, as pessoas foram indo embora, teve um êxodo de mais de 90% da população de Braddock. Na época que a gente estava lá entrevistando os dois, a gente ouvia às vezes bum, bum, e a Gisele falava, tá ouvindo isso, Mila? São casas caindo, era assim uma coisa alarmante. E enfim, ele foi prefeito por lá, foi fazendo a carreira, conheceu a Gisele se encantou com essa história, com essa agenda, lendo uma revista, acho que ela morava em New Jersey na época. Gisele já foi imigrante indocumentada, e aí saiu de Jersey, foi para lá trabalhar, ajudar nesse processo, os dois se apaixonaram, se casaram, tem 3 filhos, cachorro, enfim. E o John não é o típico político que você pode esperar. Ele apoiou o Bernie Sanders, então por isso você olha assim e já fala, é um cara super progressista. Entre os pontos centrais da agenda dele tá a legalização da maconha, mas ele também defende a continuação do fracking, por exemplo, que é esse processo de exploração que, segundo os ambientalistas, é muito nocivo para o meio ambiente. Ele então põe essa agenda do clima
em segundo plano e dando preferência aí à geração de empregos, que é uma coisa que é vista como uma temeridade pela ala progressista do partido, inclusive pelo Bernie Sanders. E ele também não é fisicamente aquele típico político caretinha de terno, todo arrumadinho, ele usa moletom, usa bermudão de basquete, é enorme, é super alto, tem cara de roqueiro. Então, assim, muito tem se perguntado depois da vitória avassaladora dele, decisiva, mesmo dias depois de ter sofrido um derrame, muito tem sido dito sobre a possibilidade de o John Fetterman ser o perfil de democrata que os democratas deveriam procurar. Afinal de contas, ele tá ali no meio, ele consegue dialogar com duas alas diferentes e consegue inclusive falar para pessoas que votariam no Trump. A gente viu isso muito na Pensilvânia. Pessoas que votaram no Trump e que apoiariam o John Fetterman e que votam no John Fetterman para o Senado. Então, assim, é uma figura muito interessante para a gente ficar de olho, para a gente estar acompanhando aí nessas eleições que estão chegando, nas chamadas midterm elections. Eu vou fazer vários vídeos aqui sobre midterm elections, então já queria que esse sobre as primárias fosse o primeiro. Quem vai ser o adversário do John Fetterman nessa disputa pelo Senado, que atualmente está na mão dos republicanos? Possivelmente uma figura que os brasileiros até conhecem, o Dr. Oz. Vocês lembram dele, daquele programa da Oprah que passava no Brasil? Ele era especialista em saúde, viu aí? Pois é. Ele é apoiado pelo ex-presidente Donald Trump e está muito, muito perto de ser confirmado, mas muito perto, não perto o suficiente. É possível, inclusive, que haja uma recontagem de votos na Pensilvânia que pode demorar semanas e semanas. O adversário do Dr. Oz é Dave McCormick e a diferença entre os dois é de, assim, coisa de pouco mais de 1.000 votos. O Trump chegou a falar para o Dr. Oz declarar vitória, bem típico do ex-presidente Trump, quando a vitória não foi anunciada ainda. A gente não viu isso acontecer, mas é uma corrida aí que ainda vai dar muito o que falar e que mostra pra gente também os questionamentos dentro do Partido Republicano, entre ficar do lado e dos eleitores republicanos também, né? Entre ficar do lado de uma linha mais trumpista ou não ficar do lado de uma linha mais trumpista. Inclusive tem alguns estados em que a discussão é se deveria ser mais MAGA ainda, como eles falam aqui, né? Aquele slogan do Trump, Make America Great Again. E eu aproveito esse gancho para a gente falar de uma pesquisa sobre a relação dos americanos com o aborto, se apoiam ou não o direito da mulher de interromper uma gravidez. E a gente vem acompanhando isso, esse deve ser um dos temas centrais nessas eleições de midterm agora, e a gente está acompanhando esse tema porque justamente ele é um tema que pode dividir os eleitores. Segundo essa pesquisa, 2/3 dos eleitores são contra a proibição do aborto, mas o mais curioso é que muitos eleitores apontam aí, óbvio, isso vai depender, porque as perguntas são muitas, né, na pesquisa, que apoiam restrições ao aborto. Apesar de não apoiarem o fim, apoiam restrições. Por exemplo, pode fazer até o 3º mês, até o 5º mês, só em casos de estupro, só em casos em que a vida da mãe esteja em risco e por aí vai. Assim como imigração vai ser um tema central. E quais os temas escolhidos? Por que isso importa? Isso vai dizer pra gente também qual é o perfil dos dois partidos, em que eles estão investindo, quais vão ser as discussões aí que vão pautar a sociedade americana nos próximos anos. A gente vê a imigração, por exemplo, sendo algo muito usado por políticos que atualmente estão em cargos como, por exemplo, de governador, como Greg Abbott, no Texas, e que querem, com isso, a gente já consegue fazer a leitura aí. Bom, se ele está investindo tanto nessa plataforma, é possível que ele esteja de olho numa candidatura à presidência. A gente vê o mesmo na Flórida, né? Essa discussão aí de gênero, de política de gênero, Ron DeSantis deve estar de olho também ali numa candidatura à presidência. Então é esse tipo de coisa que, além de todo o resto, né, porque as midterm elections vão definir o Congresso americano, se vai ter maioria republicana, se vai ter maioria democrata, mas além de tudo isso, elas são uma linda janela para a gente entender para que lado vai a política americana, para onde os ares estão soprando aí. Obviamente, muitos desses políticos fazem leituras equivocadas, mas até essas leituras equivocadas nos oferecem aí uma maneira de espiar o futuro, de tentar usar isso como um certo termômetro da sociedade americana. Por hoje é isso, gente. Eu volto semana que vem ou a qualquer hora com outro vídeo para conversar mais com vocês. Até a próxima.